Sua amada mulher foi espancada, o que atingiu o resultado financeiro do bilionário. Ele imediatamente correu para frente, agarrou o pescoço de seu primo e suas ações assustaram Cinderela completamente. Oh-hun disse as palavras mais arrogantes: "Não ouse tocá-la novamente." Xian também tentou resistir, mas sem sucesso. E a razão pela qual Oh-hun reagiu tão fortemente não foi apenas porque ele amava tanto Lyra, mas também porque Lyra tinha acabado de escapar da morte. Antes disso, Xian ainda suspeitava de Oh-hun, alegando que Oh-hun havia planejado o sequestro. Mas Oh-hun não teve tempo de falar com ele e, para a segurança de sua noiva, ordenou que seus subordinados investigassem as câmeras de vigilância ao redor. Mas eles investigaram todas as câmeras próximas e não encontraram nenhuma pista. Por acaso, os subordinados de Oh-hun encontraram o vídeo de um carro suspeito seguindo Lyra e Nursa. No entanto, não há outro vídeo e as informações da placa também são falsas. Oh-hun olhou em volta, havia perdido Lyra uma vez e jurou que não haveria uma segunda vez. Neste momento, Xian foi à delegacia, acusando Oh-hun de sequestrar sua irmã. Mal sabia ele que Oh-hun também não sabia de nada. Ele pensou bem em tudo que Lyra disse. No último telefonema, Lyra disse que estava a caminho da cafeteria. Os subordinados de Oh-hun também começaram a investigar ao longo do caminho, mas não havia pistas. Neste momento, Oh-hun recebeu de repente um telefonema. Alguém disse que Lyra estava no hospital. Ao ouvir isso, Oh-hun não pensou muito e correu para o hospital. No momento em que abriu a porta, finalmente viu sua linda esposa. Nesse momento, eles não precisam falar muito, apenas se abraçam com força. Oh-hun agora tem muitas dúvidas, quer saber o que aconteceu, mas Lyra também não sabe. Depois de ficar inconsciente, ela acordou e se viu no hospital. Oh-hun disse a ela para não pensar muito. Ele estava aqui, ninguém ousaria machucá-la. Mas a senhora Essa não sabia nada sobre tudo isso. Quando ela voltou para a vila, a governanta informou-lhe que Lyra e Nursa haviam desaparecido repentinamente. Isso chocou Dona Essa. Antes, quando viu Lyra saindo com Nursa, ela queria muito impedir Lyra, mas hesitou. Este acidente também lembrou a Oh-hun que ele nunca mais deixaria Lyra sair sozinha. O ferimento nas costas de Lyra ainda doía. Oh-hun estava com o coração partido, querendo saber quem se atreveu a fazer isso com Lyra? A gentil Lyra ainda perguntava pela Nursa, querendo saber se ela estava ferida. Mas agora que Nursa parece ter desaparecido, Oh-hun quer que Lyra se concentre em descansar e recuperar. Depois vestiu a camisa de Lyra, que ainda não conseguia entender por que Nursa foi sequestrada. Lyra perguntou a Oh-hun se ele já havia contado essa notícia a Xian, porque afinal, eles eram todos uma só família. Mas quando Oh-hun estava prestes a atender, o seu telemóvel tocou e a polícia pediu-lhe que fosse à esquadra. Oh-hun está um pouco preocupado com a saúde de Lyra, mandando-a voltar para a vila e descansar. Ela estava sob tanta pressão recentemente que Oh-hun não queria vê-la exausta. Mas Lyra insistiu em ir com ele e, vendo essa atitude, Oh-hun não pôde recusar. Depois que os dois foram para a delegacia, Lyra ainda se sentiu um pouco incomodado e Oh-hun ficou com o coração partido. Então a polícia abriu a porta e Oh-hun imediatamente perguntou como estava indo a investigação. Mas o adversário hesitou e disse: "No momento, estamos recebendo relatos de que você é suspeito de estar envolvido em um sequestro. Agora iremos investigar você." Ao ouvir isso, Lyra explicou apressadamente, ficou assustada e disse que naquele momento ela estava com a Nursa. Um estranho a derrubou. Ao ver Lyra preocupada com ele, Oh-hun sentiu um calor por dentro, dizendo-lhe para sair e esperar por ele. Isso não é nada para ele. Lyra saiu desesperada. Não conseguia entender por que Oh-hun estava envolvido nesse assunto. Coincidentemente, Xian também foi à delegacia. Ele viu Lyra de relance, imediatamente se aproximou e perguntou preocupado: "Você está bem? O que aconteceu naquela época?" Mas essa cena foi toda vista por Oh-hun. Ultimamente problemas estão chegando. Oh-hun tem tentado ao máximo controlar suas emoções, mas o que Xian está fazendo agora atingiu seu limite. No próximo episódio, Nursa ainda está desaparecida. Até a senhora Essa suspeitou que Oh-hun estava envolvido neste caso. Oh-hun tenta descobrir quem está por trás dessa trama e cuida bem de Lyra. Mas Xian ainda não desistiu, questionando e ameaçando constantemente Lyra. Ao ver sua amada ferida, o coração do bilionário parecia estar sendo cortado por uma faca. A mulher foi bem cuidada por ele, mas quem se atreveria a fazer isso com ela? Oh-hun amava Lyra mais do que a si mesmo, jurando protegê-la. Lyra já teve conflitos com Nursa, alertando Lyra para ficar longe dela. Mas neste momento, Oh-hun não pensaria que o próprio Nursa tinha preparado a armadilha. Afinal, ele subestimou as ambições desses primos. Ao voltar para casa, todos os criados fizeram fila para recebê-la. Até a senhora Essa estava esperando na sala. Essa visão deixou Lyra um pouco assustada. Oh-hun imediatamente a tranquilizou. A senhora Essa mostrou preocupação com a notícia de que Nursa foi sequestrada. Ela perguntou a Oh-hun se ele havia encontrado alguma pista. Quando soube que Xian denunciou Oh-hun, tornando-o suspeito do sequestro, a senhora Essa ficou furiosa. Ela sente que Xian é um idiota. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Lyra se sentiu um pouco desconfortável. Então Oh-hun imediatamente a ajudou a voltar para o quarto.
Orhun olhou para Lyra, magoado, culpando-se por não protegê-la bem. Mas parece que Lyra está pensando em outra coisa. Ela também está se culpando por não ter podido ajudar Orhun. Em vez disso, ela lhe trouxe muitos problemas. Mas Orhun não se importou nem um pouco, segurando a mão de Lyra com força e dizendo que a segurança de Lyra era o mais importante para ele. Não importava o que os outros pensassem, Lyra era sua prioridade. Mas Lyra ainda estava um pouco preocupado com Nursa, com medo de que o conflito entre eles e Orhun se tornasse cada vez mais profundo. Orhun diz a ela para não pensar muito, ele pode resolver os problemas sozinho. Ele disse ainda que o mais importante para Lyra agora é recuperar o corpo o mais rápido possível. Depois, Orhun aplicou remédio nela e disse-lhe para descansar bem. Ele também quer investigar o verdadeiro culpado do sequestro. Quem planejou esse sequestro fará com que essa pessoa pague caro. Mas assim que chegou ao escritório, a senhora Essa o deteve e perguntou sobre o sequestro. Mas mesmo que Orhun tenha expressado a sua posição, a senhora Essa não pareceu acreditar nele e pensou que ele tinha planeado este incidente. Agora todos suspeitam de Orhun, ele não quer explicar muito. Ele então encontrou o dono do outro carro, mas os resultados da investigação não foram positivos, os documentos daquele carro eram todos falsos. Todas as informações eram falsas, as pistas foram quebradas. Orhun disse que por mais esforço que fosse necessário, eles tinham que descobrir o paradeiro do homem misterioso. Depois de organizar tudo, Orhun ainda estava um pouco preocupado com Lyra, voltou para seu quarto, mas não encontrou nenhum sinal de Lyra. Ele então desceu correndo para procurá-la, esbarrando em Homer. Homer diz que Cian acabou de chegar na vila, parece que ele veio aqui especificamente para encontrar Lyra. Na verdade, Cian só queria perguntar a Lyra se ela viu a pessoa que levou sua irmã embora. Mas naquela hora Lyra ficou inconsciente, acordou e foi parar no hospital, então não sabia de nada. Agora Cian está um pouco preocupado, paranoico, pensando que foi Orhun quem planejou esse sequestro. Caso contrário, Lyra não teria sido levada ao hospital. Cian acusou Orhun repetidamente, dizendo que Orhun era um homem intrigante. Obviamente, Lyra não acreditou nessas palavras. Cian começou a ameaçar. Se eu não conseguir encontrar minha irmã, com certeza farei Orhun pagar. Atualmente ele não tem parentes, apenas Nursa é sua irmã, ela é a pessoa mais preciosa para ele. Vendo Cian se tornando cada vez mais agressivo, Lyra temeu que Orhun o visse e os dois homens lutassem novamente. Neste momento, Orhun tentou entrar em contato com Lyra, descobrindo que ela não estava com seu telefone. Então ele ligou para Cian, mas aos olhos de Cian ele pensou que isso era um sinal de culpa. Ele disse repetidamente a Lyra que só tinha Nursa como sua única irmã, e se Orhun o encurralasse, ele definitivamente tiraria o que havia de mais precioso de Orhun. Não havia dúvida de que Cian estava perdendo lentamente o controle e Orhun também se aproximava deles. Felizmente, Lyra conseguiu encerrar a conversa a tempo sem ser descoberta por Orhun, mas a conversa entre os dois agora há pouco repercutiu muito em Lyra. Cian esgueirou-se para a frente da mansão, e no momento em que conheceu Orhun, a atmosfera entre os dois ficou muito tensa. Ele também estimulou Orhun constantemente. Felizmente Lyra estava por perto, então Orhun não agiu mal. Mas as palavras de Cian sempre permaneceram na mente de Lyra. Ela estava preocupada que Cian fizesse algo extremo que colocaria Orhun em perigo. Pense nisso. Ela abraçou Orhun com força e disse que Orhun nunca deveria deixá-la. Mas nem todos pensariam que o homem misterioso estava olhando para Nursa. Então o mentor finalmente apareceu, inesperadamente foi a senhora Essa. No próximo episódio, Cian invade a mansão, questionando Orhun em voz alta. Orhun encontrou a senhora Essa como a mentora. Ao mesmo tempo, Layla e Seket progrediram na vida amorosa. É com isso que Cinderela mais se preocupa. Antes ela foi ameaçada por Cian de que se ele não conseguisse encontrar sua irmã, ele tiraria as coisas mais preciosas de Orhun. Para evitar a escalada do conflito, Lyra não revelou isso a Orhun. Ao ver Lyra chorando, Orhun também ficou muito triste, prometendo a Lyra que nunca a abandonaria. Ele não tinha ideia de que o cérebro por trás de todo o incidente era sua mãe. Nesse momento, ela olhava para a sobrinha inconsciente, ordenando aos seus subordinados: esta mulher é astuta, não a deixe escapar. E a razão pela qual ela fez isso foi apenas para suprimir a arrogância de Nursa, embora esse comportamento fosse um tanto excessivo e extremo. Mas a senhora Essa não teve outra escolha. Mas Orhun não sabia nada sobre tudo isso. Ele ficou com Lyra até tarde, dizendo que se ela não quisesse que ele fosse embora, ele estaria sempre com ela assim. Ele disse a Lyra para não se preocupar, ele com certeza encontraria Nursa e descobriria o mentor desse sequestro, resolvendo o mal-entendido entre ele e Cian. Orhun não queria deixar Lyra triste. Então ele se levantou e pegou o copo d'água, pretendendo ir até a cozinha pegar água para Lyra. Mas quando voltou para a sala, Orhun descobriu que a senhora Essa acabará de voltar de fora. Isso deixou Orhun um pouco confuso, perguntando-se onde sua mãe tinha ido tarde da noite. Para evitar que Orhun descobrisse algo suspeito, ela aproveitou a desculpa de que estava de mau humor recentemente e saiu para passear com a governanta. Embora Orhun sentisse que algo estava errado, ele não sabia dizer o que aconteceu agora.
Ele então trouxe água morna para Lyra e disse-lhe para beber antes de ir para a cama. Orhun abraçou Lyra com força novamente, expressando que mal podia esperar para se casar com Lyra, mas o problema atual não havia sido resolvido e ele não tinha como seguir em frente. Toda a pressão está sobre Orhun. Por um lado ele tem que proteger Lyra, por outro lado, Nursa desaparece repentinamente e Cian quer vingança de Orhun. Mas antes de Lyra, Orhun não pode cair, agora ele é o ganha-pão da família. Só assim, Orhun não dormiu a noite toda. Quando Lyra abriu os olhos, descobriu que Orhun ainda a abraçava. Ela perguntou a Orhun se ele estava cansado. Orhun olhou para ela afetuosamente e disse que enquanto estivesse com ela, não se cansaria nem por um minuto. Disse também que Lyra não dormiu bem ontem à noite, por isso recusou todo o seu trabalho de hoje e o confiou aos seus subordinados. Hoje Orhun ficará em casa para cuidar de Lyra. Depois de trocar de roupa, Lyra, ainda um pouco nervoso, perguntou a Orhun o que ele planejava fazer. Mas Orhun disse apenas uma frase: "Não se preocupe, com certeza vou encontrá-la." Mal sabia ele que Cian, neste momento, recebeu de repente uma mensagem de texto. Depois de ler, sua expressão ficou ainda mais feroz. Ele então correu para a vila e gritou que queria ver Orhun. Orhun não sabia por que, perguntando-se por que Cian estava louco. Mas o que ele não esperava era que Cian pegasse seu telefone e dizia que o outro lado lhe dava 3 dias para dar o fora deste país rapidamente. Caso contrário, Cian nunca conhecerá sua irmã. Cian apontou diretamente que além de Orhun, quem mais quer que ele vá embora? Essa cena foi vista pela governanta, que imediatamente procurou a senhora Essa para relatar. Mas neste momento esta situação é o que a senhora Essa deseja. Neste momento, Orhun parecia ter percebido algo, adivinhando quem planejou o sequestro. Ele disse a Cian para lhe dar algum tempo. Ele investigaria claramente e daria uma explicação a Cian. Depois de ouvir, Cian deixou apenas uma frase: "Minha irmã é minha única parente. Se alguma coisa acontecer com ela, vou me vingar de você a todo custo." Ao ver as coisas saírem do controle, Lyra ficou extremamente preocupada. Orhun convocou seus subordinados e perguntou sobre o andamento da investigação. A senhora Essa estava escutando na porta, sentindo-se um pouco assustada. Ela entrou na sala e perguntou a Orhun, mas Orhun disse que agora Cian estava muito bravo, ele faria tudo o que pudesse para descobrir a verdade. Mas depois que a senhora Essa saiu, Orhun mostrou uma expressão complicada. Obviamente o que ele acabou de dizer também foi um teste. Ele relembrou os detalhes que investigou. Se foi um sequestro, por que Lyra foi levado ao hospital depois de ficar inconsciente? Além disso, ontem à noite a senhora Essa chegou tarde em casa e pensando na mensagem de texto que Cian havia recebido, Orhun concluiu imediatamente que esse absurdo tinha a ver com a senhora. Então ele abriu a porta, olhou friamente para Dona Essa e perguntou: "Por que você fez isso? Onde está Nursa agora?" Deste lado, Leila acordou e viu Seket abraçando-a. Ela imediatamente se sentiu envergonhada. Aparentemente ela dormiu com a irmã de Seket ontem à noite, mas a irmã escapou e deu a eles uma chance de ficarem juntos. No próximo episódio, Orhun pensa que a senhora Essa vai aumentar o conflito. Cian parece ter perdido o controle. Por razões de segurança, Orhun quer que Lyra deixe a vila temporariamente e assim que Orhun terminar de lidar com o problema, ele irá buscá-la.